e que vai fazer diferença para a gente para determinar se aquele paciente tem de fato uma alteração visual secundária a uma catarata ou secundária a algum outro distúrbio. E aí, por último, eu não sei quanto tempo já foi aqui, eu acho que eu vou estender um pouquinho mais, Bru, eu vou tentar ser mais rápida. Uma novidade, não sei se muitos de vocês estão sabendo, dentro da plataforma do Pentacam, eu acho que foi também uma coisa genial. Agora, além do AXL, que é a biometria, né, integrada ao Pentacam, no caso do Galilei tem o G6. Mas o que é o WAVE? É uma aberrometria integrada ao Pentacam. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, que nem eu disse, é um slide um pouco comercial, de interesse, mas é só para mostrar para vocês que a partir de agora, foi lançado na ESCRS em 2019, esse aparelho a gente ainda não tem aqui no Brasil. Eu tô com o AXL disponível agora para brincar, né? Eu não consegui brincar com esse ainda, então eu não sei detalhes, sei alguma coisa de fuçar mesmo. Mas, basicamente, ele faz a aberrometria, tá? Através de uma aberrometria de Hartmann-Shack, que é uma aberrometria muito confiável e é uma aberrometria total do olho. Ele faz uma refração objetiva, então é como se fosse um autorrefrator. Faz logo depois a retroiluminação. Aí vem o AXL, por isso que é o AXL Wave, que aí faz a medida do comprimento axial e depois a tomografia. Na minha opinião, é sensacional porque facilita a nossa vida, que o paciente senta uma vez só e ele vai ter tanto a análise aberrométrica, que às vezes a gente tem muita dificuldade de pedir em convênio, essas coisas, a alta refração, para eu fazer qualquer tipo de análise, tanto para catarata ou refrativa, o comprimento axial, que seria a biometria, e a tomografia, que na minha opinião é indispensável. Então, aqui é um dos displays que ele fornece. Como eu disse, eu ainda não brinquei com esse ainda, tá? Pretendo em breve. Estou conversando lá com o pessoal da Oculus para isso. Mas, basicamente, ele consegue mostrar para a gente a aberrometria total do olho, mas como ele também é um medidor de aberrometria total da córnea, ele traz um diferencial muito interessante. Então, só para vocês terem ideia, tem muita gente que faz catarata e gosta muito do OPD Scan, né? De outros aparelhos de aberrometria. E como o OPD ele é um aparelho que avalia a superfície anterior, somente a superfície anterior, não avalia a superfície posterior da córnea, o que acontece? Essa aberração final que ele traz, tá? Que, ó, ele avalia a superfície anterior, avalia a aberração total do olho, e aí ele traz a diferença sendo a aberração interna do olho. E essa aberração interna está misturado o cristalino e a superfície posterior da córnea. Então fica difícil da gente ter noção, na verdade, o que é de fato. Muita gente fala assim, não, aí é o cristalino. Só que, na verdade, se você parar para pensar, ele ignora o astigmatismo posterior. E, em teoria, tá bom? Quando a gente está tratando do Wave, do AXL Wave, que é essa figura aqui agora, não é o OPD, esse é o Wave, a aberração da córnea é a aberração da córnea total de verdade, que ele vai ver a córnea anterior e a córnea posterior. E como ele também tem um Hartmann-Shack dentro dele, que faz uma aberrometria total do olho, essa aberração que sobrou aqui, a diferença, eu sei que é a aberração da lente de verdade, que é a aberração interna de verdade. Então, eu acho que é uma coisa muito legal e que vai ser motivo de estudo e que vai fazer diferença para a gente para determinar se aquele paciente tem, de fato, uma alteração visual secundária a uma catarata ou secundária a algum outro distúrbio. Eu tomei a liberdade aqui de roubar um slide do Dr. Giacomo Savini num webinar que foi agora, ó, dia 7 de maio de 2020, fresquinho, em que ele mostra justamente isso, tá bom? Um paciente com uma catarata, em que a aberração mais importante, de fato, era essa secundária à lens, né? A secundária ao cristalino, e um paciente que tinha uma ceratotomia radial, em que a gente percebe que, na verdade, o maior responsável pela aberração era a córnea. E aqui, como eu disse, como é uma aberração total da córnea, eu consigo responsabilizar de fato quem é o vilão aqui na história, tá? Muito bem. Agora é a segunda parte. Um pouquinho de cirurgia refrativa. Oi? Vamos só deixar a Flávia respirar um pouquinho antes de entrar na catarata e fazer uma pergunta que já está aqui no chat. Se você considera os 3 PTAs, o PTA convencional, o mais fino e o plus, e se só um deles estiver alterado, qual seria a sua conduta?
Veja, a princípio, né, uma coisa interessante que eu não entrei em detalhes, o PTA, o display do Dr. Marconi, ele permite que você coloque LASIK ou PRK. Se você tem uma córnea normal e você tem um PTA alterado, qualquer um deles, tá? Nada impede você transformar, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação para cirurgia de superfície, para um PRK e fazer esse mesmo teste, tá bom? Tem essa opção, desde que você... O ideal é que você considere o epitélio da córnea na sua conta. Mas só de você tirar 50 micras, 80 micras, aí dependendo da espessura do seu flap, muitas vezes você acaba conseguindo fazer a cirurgia. Então, teoricamente, se você escolher o LASIK e o PTA, mesmo o Plus, que é mais sensível, tá alterado, é um fator de risco para o paciente. Eu sou uma investidora na poupança, eu diria. Eu prefiro dar um resultado mais seguro, né? Não, poupança não, tá? Talvez, mas ainda renda variável ainda para mim é um pouco complicado. Então, qualquer PTA, sabendo da robustez desse índice, na minha opinião, é importante, eu uso os 3 sim. Só que aí, assim, se eu tiver uma córnea normal, muitas vezes só de eu mudar para PRK, eu consigo fazer a cirurgia no meu paciente.